13 velas tremulavam em um bolo de aniversário em um pequeno apartamento em Kissimmee, Flórida. Era 25 de fevereiro de 2024 e a sala de estar estava lotada com aquele tipo de caos que só uma festa de aniversário de 13 anos consegue gerar. Copos de plástico pingavam condensação na mesa de centro. Serpentinas penduradas do teto em laços de roxo e rosa. O ar cheirava a gordura de pizza e cobertura de baunilha. E alguém tinha colocado a música alta o suficiente para que os vizinhos provavelmente ouvissem o grave através das paredes. Madeline Soto estava no centro de tudo, seu rosto iluminado pelo brilho das velas, cercada por amigos que gritavam a canção de aniversário desafinados e membros da família que tiravam fotos em telefones que depois desejariam poder apagar. Ela estava sorrindo, olhos bem fechados enquanto fazia um pedido que ninguém jamais saberia. Naquele momento, ela parecia exatamente o que era uma garota na beira da adolescência, presa entre a infância e o que quer que viesse depois, feliz por ser o centro das atenções por uma noite. Amigos se aglomeravam ao redor dela. Parentes passavam pratos. Alguém derramou refrigerante no tapete e riu da situação. Era um daqueles momentos comuns e bonitos que só se tornam insuportáveis de lembrar quando você sabe o que vem depois. Em cada foto daquela noite, Madeline está sorrindo. Seu cabelo está preso para trás. Ela está usando uma roupa casual. O tipo de coisa que uma aluna do ensino fundamental escolhe porque parece certo, não porque combina. Ela parece qualquer outra garota de 13 anos na América, celebrando um aniversário marcante com pessoas que a amavam. Mas tem uma pessoa naquelas fotos que não pertence a essa história da maneira que um convidado ou amigo da família pertenceria. Circulando pela cozinha, encostado no balcão, presente no fundo de várias fotos, estava um homem de 37 anos, chamado Stefan Stearns. Ele era o namorado da mãe dela. Ele morava com elas há anos, tendo começado a namorar Jennifer quando Madeline tinha cerca de 8 ou 9 anos de idade. Ele tinha recebido chaves, era confiado com tarefas, permitido nos ritmos da vida diária delas. Para a maioria dos convidados naquela noite, ele era apenas o namorado da Jennifer, um cara quieto que parecia prestativo, talvez um pouco estranho, mas inofensivo o suficiente. O que ninguém naquela festa sabia, o que até a própria mãe de Madeline mais tarde afirmaria que não entendia completamente, era que Stefan vinha documentando seu abuso contra Madeline por anos. No telefone dele, escondido atrás de restaurações de fábrica e arquivos apagados, havia mais de 1.500 imagens e vídeos mostrando o abuso sexual de uma criança. Aquela criança era a garota apagando velas na frente dele, e em menos de 24 horas, ela estaria morta. De acordo com depoimentos posteriores no tribunal e registros policiais, Madeline terminou seu 13º aniversário não em sua própria cama, mas na de Stefan. Sua mãe, Jennifer Soto, diria aos investigadores que ela tinha mandado sua filha dormir no quarto dele enquanto ela ficava em outro lugar no apartamento. Era um arranjo que tinha se tornado rotina naquela casa, uma decisão que Jennifer mais tarde tentou justificar dizendo que confiava em Stefan, que ele tratava Madeline como se fosse sua própria filha, que ela nunca acreditou que ele a machucaria. Na manhã seguinte, Madeline estaria desaparecida. 4 dias depois, seu corpo seria encontrado em uma área arborizada fora de uma estrada rural no condado de Osceola, parcialmente escondido por arbustos e grama seca. E o homem que tinha sorrido no fundo de suas fotos de aniversário, que tinha sido confiado com sua segurança, que tinha compartilhado uma cama com ela naquela última noite, se tornaria o nome mais odiado da Flórida Central. Essa é a história do caso Stefan Stearns. É a história de uma garota que ainda deveria estar viva, de um sistema de confiança que entrou em colapso por dentro, de um rastro digital tão abrangente e tão horrível que quando os investigadores finalmente o descobriram, não havia mais nenhum lugar para ele se esconder. É uma história sobre como o mal nem sempre se anuncia. Às vezes, ele senta à mesa da cozinha. Às vezes, ele te leva para a escola. Às vezes, ele parece com alguém em quem você deveria confiar. A manhã de 26 de fevereiro de 2024 começou como tantas outras na casa do Soto. Pelo menos, é isso que Jennifer mais tarde diria à polícia. Madeline deveria voltar para a escola na Hunters Creek Middle,
apenas mais uma segunda-feira no condado de Orange. Mais uma semana de dever de casa e amigos e os pequenos dramas que definem a vida de uma garota de 13 anos. Seu aniversário tinha acabado. As decorações ainda estavam penduradas. Provavelmente havia fatias de bolo sobrando na geladeira. Jennifer Soto trabalhava à noite. Ela tinha um trabalho que a mantinha fora de casa durante as horas da noite, o que significava que Stefan, seu namorado que morava com elas, frequentemente cuidava da rotina matinal. Ele acordava Madeline, garantia que ela se vestisse, pegava a mochila dela e a levava para a escola. Era um sistema que estava em vigor há meses, talvez mais. Jennifer confiava nele. Ela acreditava que ele se importava com Madeline. Ela tinha se convencido de que o homem com quem estava namorando, embora apenas cerca de 2 anos mais velho que ela, era responsável e seguro. Na manhã de 26 de fevereiro, Jennifer disse à polícia: Stefan cuidou de tudo. Ela estava cansada. Ela precisava descansar. Stefan garantiu a ela que levaria Madeline para a escola no horário. Então Jennifer ficou no quarto dela, e Stefan e Madeline deixaram o apartamento juntos por volta das 8 da manhã. De acordo com a história que Stefan mais tarde contaria aos detetives, ele dirigiu Madeline em direção a Hunters Creek Middle School no Honda, prateado dos pais dele. Ele disse que a deixou perto da escola aproximadamente às 8h30, perto o suficiente para que ela pudesse caminhar o resto do caminho. Ele alegou que a viu sair do carro, mochila nos ombros, e ir em direção ao campus. Então ele foi embora. Ele disse que fez algumas tarefas depois disso, parou em uma loja de fumo, lidou com um pneu furado na rodovia 192, talvez tenha dado uma olhada em uma loja de cartas de jogo, porque havia um lançamento novo de carta colecionável em que ele estava interessado. Foi uma manhã normal, ele insistiria. Nada incomum, nada errado. Por várias horas, ninguém teve motivo para duvidar dele. Madeline deveria estar na aula. Jennifer estava descansando. Stefan estava seguindo com seu dia. O mundo continuou a girar como se nada tivesse mudado. Mas no meio da tarde, quando Jennifer fez o familiar trajeto para buscar sua filha na escola, tudo desmoronou. Ela esperava ver Madeline esperando na calçada, talvez mexendo no celular, talvez conversando com uma amiga. Em vez disso, a equipe da escola lhe disse algo que fez seu estômago cair. Madeline nunca tinha aparecido naquele dia. Os registros de presença eram claros. Ninguém tinha visto ela. Ela não tinha passado pelas portas da frente. Ela não tinha estado em nenhuma de suas aulas. De acordo com cada pedaço de documentação que a escola tinha, Madeline Soto simplesmente nunca chegou. A confusão de Jennifer se transformou em pânico. Ela ligou para Stefan. Ela ligou para amigos. Ela checou as redes sociais de Madeline, esperando que talvez a garota tivesse matado aula e ido a algum lugar com amigos, mesmo que isso fosse totalmente fora de caráter. Madeline não era uma criança rebelde. Ela não tinha um histórico de fugir. Ela tinha ansiedade. Ela era cautelosa. A ideia dela simplesmente desaparecer entre casa e a escola não fazia sentido. No final da tarde, o boletim de ocorrência de pessoa desaparecida foi registrado no departamento do xerife do condado de Orange. O rosto de Madeline apareceu nas estações de notícias locais. Sua foto se espalhou pelas redes sociais. Vizinhos e estranhos começaram a compartilhar suas informações, esperando que alguém tivesse visto algo. E conforme as horas passavam, a busca por uma garota de 13 anos que deveria estar na aula de matemática se tornou uma das investigações de pessoas desaparecidas mais intensivas que a Flórida Central tinha visto em anos. A resposta foi imediata e avassaladora. O departamento do xerife do condado de Orange, reconhecendo a urgência de um caso de criança desaparecida, mobilizou mais de 100 funcionários nas primeiras 24 horas. Delegados, detetives, unidades caninas e equipes de busca especializadas se espalharam pela área. Cães farejadores foram trazidos para rastrear o cheiro de Madeline do complexo de apartamentos onde ela morava. Buscas aéreas foram organizadas. Equipes de mergulho checaram lagoas de retenção. Voluntários vasculharam áreas arborizadas e lotes abandonados. Cada parque, cada prédio vazio, cada lugar onde uma adolescente assustada pudesse se esconder ou um predador pudesse esconder um corpo estava na lista.
A comunidade respondeu com aquele tipo de esperança desesperada que sempre acompanha essas buscas. Panfletos foram impressos e colados em postes de telefone. Lojas locais colocaram a foto de Madeleine em suas vitrines. Pais abraçaram seus próprios filhos um pouco mais apertado e tentaram não pensar sobre como seria perder eles. Pessoas que nunca tinham conhecido a família Soto se pegaram atualizando sites de notícias a cada poucos minutos, esperando por uma atualização, rezando por boas notícias. Mas nos bastidores, os investigadores já estavam notando coisas que não se encaixavam. A primeira bandeira vermelha era a mochila e o laptop de Madeleine. No mesmo dia em que ela desapareceu, delegados encontraram ambos os itens descartados em uma lixeira no complexo de apartamentos, onde ela morava com sua mãe e Stefan. Para uma garota que supostamente estava indo para a escola, não havia razão lógica para seus materiais escolares acabarem no lixo. Crianças que fogem geralmente levam seus telefones, seus laptops, as ferramentas que as mantêm conectadas ao mundo delas. Crianças que são levadas não têm a chance de jogar seus pertences fora primeiro. Para os detetives, a descoberta na lixeira gritava encenação. Alguém estava tentando fazer parecer que Madeleine tinha saído para a escola e desaparecido no caminho, quando na realidade, algo tinha acontecido muito mais perto de casa. A segunda bandeira vermelha veio das filmagens de vigilância. Detetives puxaram todos os ângulos de câmera disponíveis que puderam encontrar: câmeras de trânsito, filmagens de segurança de negócios, câmeras de campainha residenciais. Eles mapearam a rota que Stefan alegou ter feito do apartamento até a Hunters Creek Middle School. Se a história dele fosse precisa, o carro dele deveria ter aparecido em pelo menos algumas dessas câmeras durante o período certo. Não apareceu. Em vez disso, os investigadores começaram a notar o veículo dele em áreas completamente diferentes, longe da escola, viajando em direções que não faziam sentido se ele estava simplesmente deixando uma criança e fazendo tarefas. Uma filmagem particularmente perturbadora veio do próprio complexo de apartamentos. O vídeo de vigilância capturou Stefan chegando ao compactador de lixo no início daquela manhã e jogando fora várias sacolas. A marcação de tempo era por volta das 7h45. Detetives que revisaram a filmagem notaram algo arrepiante. Através do para-brisa do carro, eles podiam ver o que parecia ser uma pessoa caída no banco do passageiro dianteiro. A figura estava imóvel, cabeça inclinada em um ângulo não natural, boca aberta. Baseado no que os investigadores puderam observar, parecia um corpo sem vida. Quando os delegados revistaram o compactador, eles encontraram o laptop de Madeleine, sua mochila, e um saco de lixo contendo um dos sapatos dela. Curiosamente, o responsável pelo crime tinha cortado os longos cabelos de Madeleine e deixado eles acima dos ombros, possivelmente para atrasar a identificação. Stefan tinha dito a eles que a deixou na escola com seus pertences. A filmagem sugeria que ele tinha jogado aqueles pertences fora, enquanto ela já estava morta no carro dele. A terceira bandeira vermelha emergiu durante entrevistas. Detetives trouxeram Stefan para interrogatório várias vezes durante os primeiros dias da busca. Cada vez, eles pediam para ele passar pela linha do tempo dele da manhã de 26 de fevereiro. E cada vez, a história dele mudava ligeiramente. Primeiro, ele disse que deixou Madeleine às 8h30. Então ele disse que poderia ter sido mais perto das 8h40. Ele alegou que foi a uma loja de fumo que deveria abrir às 10, mas as filmagens de vigilância mostraram ele já dirigindo na John Young Parkway naquele horário. Quando os detetives o pressionaram sobre as discrepâncias, ele culpou seu TDAH, disse que tempo não era seu forte, insistiu que estava fazendo o melhor para lembrar. Mas os detetives não estavam comprando aquilo. Em gravações de áudio divulgadas meses depois, você pode ouvir a frustração nas vozes deles, enquanto tentam descobrir onde ele estava entre 8h40 e 10 da manhã. Mais de 1 hora de tempo não contabilizado. Mais de 1 hora quando o carro dele não estava perto da escola. Mais de 1 hora quando o corpo de Madeleine, de acordo com evidências posteriores, já estava no veículo dele. Você pode me ajudar a explicar para os meus supervisores por que há um atraso tão grande no tempo? Um detetive perguntou a ele. Não posso explicar. Stefan respondeu. Não estava indo a lugar nenhum em particular. Não estava fazendo nada em particular.
Você tem problemas de memória? Que não consegue lembrar o que fez? O detetive pressionou. Sim, eu tenho TDAH extremo, desculpa. Os detalhes começam a ficar confusos depois de um tempo. Era uma performance. Os investigadores acreditaram. Uma tentativa de parecer confuso, esquecido, inofensivo. Mas a evidência já estava contando uma história diferente. E estava prestes a ficar muito, muito pior. Em 28 de fevereiro, apenas 2 dias depois de Madeleine ser reportada como desaparecida, Stefan tomou uma decisão que ele provavelmente acreditou que o faria parecer cooperativo e inocente. Ele entregou voluntariamente seu celular às autoridades. É um movimento que muitos suspeitos fazem quando acham que cobriram suas pegadas com sucesso. Entregam o dispositivo, deixam os policiais investigarem, provam que não tem nada a esconder. Exceto que os especialistas em forense digital são muito bons em encontrar coisas que as pessoas acham que apagaram. Quando os investigadores examinaram primeiro o telefone de Stefan, eles imediatamente notaram que ele tinha sido submetido a uma restauração de fábrica. O dispositivo tinha sido limpo recentemente, provavelmente nos últimos dias. Para detetives trabalhando num caso de criança desaparecida, esse tipo de limpeza digital é uma enorme bandeira vermelha. Por que alguém faria uma restauração de fábrica em seu telefone no meio de uma busca por uma garota que eles alegavam se importar? O que possivelmente poderia estar naquele dispositivo que valia a pena destruir no meio de uma investigação ativa? Mas uma restauração de fábrica não é uma borracha mágica. Dados não simplesmente desaparecem no éter. Com as ferramentas certas e tempo suficiente, analistas forenses podem recuperar arquivos que supostamente foram apagados, especialmente se esses arquivos foram feitos backup em armazenamento em nuvem ou sincronizados entre dispositivos. E foi exatamente isso que aconteceu com o telefone de Stefan. Ao longo de semanas, especialistas em forense digital trabalhando para o departamento do xerife do condado de Orange e depois para o departamento de polícia de Kissimmee conseguiram recuperar mais de 1.500 imagens e vídeos do telefone de Stefan e contas associadas. O que eles encontraram não era apenas incriminador, era absolutamente devastador. Os arquivos recuperados incluíam material extensivo de abuso sexual infantil. A vítima naquelas imagens e vídeos foi identificada como Madeleine Soto. O abuso documentado naquele telefone remontava a anos, com declarações de prisão indicando que se a vítima fosse de fato Madeleine, ela teria apenas 8 anos quando alguns dos supostos crimes começaram, embora a maioria dos investigadores concorde que a documentação mais extensa data de quando ela tinha cerca de 11 anos, em 2022. Investigadores encontraram evidências de que Stefan não apenas vinha abusando dela, mas tinha estado meticulosamente documentando esse abuso, armazenando no telefone dele, fazendo upload para o Google Drive, tratando a exploração de uma criança como se fosse uma coleção pessoal para ser arquivada e revisitada. Os fundos em muitas das imagens combinavam com quartos dentro do apartamento que Stefan compartilhava com Jennifer e Madeleine. Detetives reconheceram a roupa de cama, os móveis, as paredes. Isso não era algum crime distante cometido por um estranho em outro estado. Isso estava acontecendo dentro da própria casa de Madeleine, em espaços onde ela deveria ter se sentido segura, perpetrado por um homem em quem a mãe dela confiava. Em 11 de março de 2024, o gabinete do promotor do estado do condado de Osceola apresentou 60 novas acusações criminais contra Stefan Stearns, 8 acusações de agressão sexual de uma criança menor de 12 anos. 5 acusações de agressão sexual envolvendo uma criança de 12 a 18 anos sob autoridade familiar ou custódia, 7 acusações de molestamento lascivo ou lúbrico e 40 acusações de posse ilegal de materiais retratando performance sexual por uma criança com 10 ou mais imagens. Cada acusação carregava o potencial de décadas de prisão. Combinadas, elas representavam um acerto de contas legal que teria colocado Stefan atrás das grades para o resto da vida dele mesmo, sem a acusação de assassinato. Mas naquele ponto, a acusação de assassinato estava chegando, porque enquanto a forense digital trabalhava no telefone, as equipes de busca tinham encontrado o corpo de Madeleine. Em 1º de março de 2024,
4 dias depois que Madeleine foi primeiro reportada como desaparecida, a busca mudou de resgate para recuperação. Um pouco depois das 4:30 da tarde, delegados buscando uma área rural fora da Old Hickory Tree Road, no condado de Osceola, perto de St. Cloud, encontraram um corpo em uma área arborizada cerca de 30 metros da estrada. Os restos estavam parcialmente escondidos por arbustos e cobertos com pedaços de feno ou grama seca. A vítima estava vestindo um moletom verde com capuz e calça jeans azul, roupas consistentes com o que Madeleine estava vestindo na última vez que alguém alegou tê-la visto viva. Oficiais que se aproximaram da cena imediatamente notaram sinais de decomposição. Atividade de insetos era visível ao redor da boca, olho esquerdo, orelhas e mão direita. O corpo esteve lá por dias, exposto aos elementos e à vida selvagem. Foi um fim sombrio e brutal para uma garota que estava celebrando seu aniversário menos de uma semana antes. Médicos legistas chegaram. A cena foi protegida. Investigadores fotografaram cada centímetro da área, documentando a posição do corpo, a vegetação ao redor, qualquer evidência potencial por perto. E então veio a confirmação que todos estavam temendo. Os restos pertenciam a Madeleine Soto. Ela não estava desaparecida. Ela não estava se escondendo. Ela estava morta. Tinha estado morta, provavelmente desde a manhã que Stefan alegou tê-la deixado na escola. Um detalhe chamou a atenção dos investigadores processando a cena. Apesar do fato de que o corpo de Madeleine foi encontrado em uma área arborizada e lamacenta, as meias dela pareciam relativamente limpas. Era uma coisa pequena, mas significativa. Sugeria que ela não tinha caminhado até aquele local sozinha. Alguém a tinha carregado. Alguém a tinha colocado lá. E baseado nas evidências crescentes, o candidato mais provável era o homem que tinha sido visto em filmagens de vigilância movendo o que parecia ser um corpo mole para o porta-malas do carro dele. Meses depois, quando os arquivos investigativos foram divulgados, as descobertas do médico legista foram tornadas públicas. A causa da morte de Madeleine foi determinada como asfixia, especificamente estrangulamento. A maneira da morte foi classificada como homicídio. Naquele ponto, Stefan já tinha sido nomeado o principal suspeito. Já estava sentado na cadeia pelas acusações de abuso sexual. Mas a acusação de assassinato tornou oficial. Ele não era apenas um predador. Ele era um assassino. Em outubro de 2024, quase 8 meses após a morte de Madeleine, documentos recém-divulgados e análise de vídeo revelaram o quão completamente as câmeras de vigilância tinham documentado os movimentos de Stefan na manhã de 26 de fevereiro. O que os investigadores tinham montado era uma linha do tempo tão condenatória, tão completa, que deixava quase nenhum espaço para dúvida sobre o que tinha acontecido. A filmagem começou no complexo de apartamentos. Câmeras capturaram o Honda prateado de Stefan, chegando ao compactador de lixo aproximadamente às 7:45 da manhã. Ele saiu do carro, foi até o compactador e jogou várias sacolas. Através do para-brisa, investigadores notaram a figura caída no banco do passageiro dianteiro. A pessoa parecia completamente sem vida, cabeça inclinada para trás, boca aberta. Detetives que revisaram a filmagem acreditaram que estavam olhando para o corpo de Madeleine, já falecida ou morrendo. De lá, câmeras de trânsito rastrearam o Honda viajando para o sul, longe da Hunters Creek Middle School. Às 8:19 da manhã, por volta do horário, que Stefan mais tarde alegaria estar deixando Madeleine para aula, o carro dele foi visto entrando em uma garagem de estacionamento perto do resort Holiday Inn Club Vacations. O que aconteceu em seguida foi capturado em câmeras de segurança da garagem, e foi arrepiante. A filmagem mostra Stefan saindo do carro, andando ao redor para o lado do passageiro dianteiro e abrindo a porta. Ele se inclina para dentro e então, de acordo com relatórios investigativos e análise de especialistas legais, revisando o caso, ele levanta o que parece ser um corpo mole do assento. Ele carrega a figura, que parece pequena e sem vida, em seus braços, para a traseira do veículo. Ele abre o porta-malas. Ele coloca o corpo dentro. Então ele fecha o porta-malas, volta para o banco do motorista e sai da garagem. De lá,
Mais câmeras de trânsito pegaram o carro dele indo em direção ao rural Condado de Osceola, a mesma área geral onde o corpo de Madeleine eventualmente seria encontrado. Em um ponto, filmagens de vigilância mostram o carro dele parado na beira da estrada, porta-malas aberto, Stefan se movendo ao redor da traseira do veículo. Uma testemunha que passou de carro naquela manhã mais tarde disse à polícia que tinha visto um homem que parecia estar lidando com um pneu furado. Investigadores acreditam que foi o momento em que ele descartou o corpo de Madeleine na mata fora da Old Hickory Tree Road. Depois disso, câmeras o capturaram dirigindo de volta em direção ao complexo de apartamentos. Ele chegou em casa. Ele trocou de roupa. Quando Jennifer acordou mais tarde naquele dia e perguntou onde Madeleine estava, ele contou a ela a mesma mentira que contaria à polícia, que ele a deixou na escola e que tudo estava bem. As filmagens de vigilância obliteraram o álibi dele. Não houve ida à escola. Não houve manhã normal. Do momento em que ele saiu do apartamento com Madeleine até o momento em que voltou sozinho, cada câmera que o pegou contou a mesma história. Ele não era um namorado preocupado ajudando a buscar uma garota desaparecida. Ele era um assassino tentando encobrir seus rastros. Conforme a investigação se aprofundou, detetives começaram a focar não apenas no que Stefan tinha feito, mas em como ele tinha sido capaz de fazer isso por tanto tempo. E isso significava dar uma olhada dura nas dinâmicas domésticas dentro do apartamento onde Madeleine tinha vivido com sua mãe e o homem que a assassinou. O que eles descobriram foi profundamente perturbador, não apenas por causa dos crimes de Stefan, mas por causa do ambiente que tinha permitido que esses crimes continuassem sem controle. No centro daquele ambiente estava um único fato horrível. Jennifer Soto tinha permitido, e às vezes ativamente encorajado, sua filha de 13 anos a dormir na mesma cama que seu namorado adulto. Em entrevistas com detetives conduzidas nas horas e dias após o desaparecimento de Madeleine, Jennifer admitiu os arranjos de sono. Ela descreveu uma casa onde Stefan tinha se integrado tanto nas vidas diárias delas que as fronteiras entre pai, parceiro e criança tinham se borrado de maneiras perigosas. Ela disse à polícia que na noite de 25 de fevereiro, o aniversário de Madeleine, ela tinha mandado sua filha dormir no quarto de Stefan para que ela mesma pudesse ter um melhor descanso em outra parte do apartamento. Jennifer tentou justificar o arranjo. Ela disse que Stefan tratava Madeleine como sua própria filha. Ela disse que confiava nele. Ela disse que nunca viu nenhum sinal de que ele estava machucando ela. Mas os investigadores também descobriram declarações que sugeriam que Jennifer tinha, no mínimo, alguma consciência de que a situação era inadequada. Em uma parte particularmente condenatória do depoimento, Jennifer disse aos detetives sobre um medo que ela tinha expressado uma vez a uma amiga. Ela disse que tinha se preocupado em acabar em uma situação Woody Allen, uma referência à famosa história do cineasta de cruzar limites com a filha adotiva da parceira dele. Era um medo que reconhecia, em algum nível, que o relacionamento entre Stefan e Madeleine poderia se tornar algo profundamente errado. E ainda assim, apesar desse medo, Jennifer continuou a permitir que eles compartilhassem uma cama. Detetives também falaram com uma das ex-namoradas de Stefan, que forneceu contexto adicional sobre os comportamentos dele. Ela disse à polícia que durante o relacionamento deles, Stefan tinha insistido que ele só conseguia dormir se estivesse abraçando alguém. Ela descreveu como uma necessidade, algo sem o qual ele não conseguia ficar. Ainda mais perturbador, ela relembrou como Stefan tinha revelado para Jennifer sobre acordar uma manhã com uma ereção enquanto estava deitado ao lado de uma criança, presumivelmente Madeleine. Ele tinha enquadrado como um acidente constrangedor, algo involuntário pelo qual ele se sentia mal. Mas ele tinha contado para Jennifer sobre isso, e Jennifer não tinha removido sua filha daquela situação. Para um observador externo, essas são bandeiras vermelhas gritantes e berrantes. Um homem adulto insistindo em proximidade física com uma criança. Um homem adulto revelando respostas físicas inadequadas a essa proximidade. Uma mãe que ouve essas revelações e não coloca um fim imediato nos arranjos de sono. Mas dentro das dinâmicas daquela casa, essas bandeiras vermelhas foram racionalizadas,
minimizadas, dobradas numa narrativa que permitiu que todos continuassem fingindo que tudo estava bem. Jennifer não foi acusada de nenhum crime relacionado à morte ou abuso de Madeleine. Legalmente, ela não é considerada cúmplice nas ações de Stefan. Mas no Tribunal da Opinião Pública, as decisões dela foram dissecadas e debatidas sem parar. Como uma mãe pôde permitir isso? Por que ela não viu o que estava acontecendo? Ela estava intencionalmente cega ou foi manipulada por alguém habilidoso em mentir? A resposta é provavelmente mais complicada do que qualquer explicação única pode capturar. Situações domésticas envolvendo abusadores raramente são simples. Stefan estava na vida de Jennifer por anos, desde que Madeleine tinha cerca de 8 ou 9 anos. Ele se apresentava como prestativo, carinhoso, dedicado. Ele pode ter sido habilidoso em manipular as percepções dela, em convencê-la de que a necessidade dele de proximidade com Madeleine era inocente. Ou Jennifer pode simplesmente ter escolhido não ver o que estava bem na frente dela porque ver significaria explodir sua vida. Quaisquer que fossem as razões, o resultado foi catastrófico. Madeleine passou anos dormindo na mesma cama que o homem que estava abusando dela. Ela não tinha espaço seguro em sua própria casa. A adulta que deveria ter. Lá protegido, em vez disso, a entregava, noite após noite, a um predador. E quando aquele predador finalmente a matou, a oportunidade de impedir isso já tinha passado há muito tempo. Um dos aspectos mais reveladores do caso Stefan Stearns veio das gravações de áudio e vídeo de seus interrogatórios com a aplicação da lei. Ao longo de várias entrevistas conduzidas nas horas e dias depois que Madeleine foi reportada como desaparecida, detetives tentaram fazer Stefan escorregar, se contradizer, revelar algo que quebraria o caso completamente. E embora ele nunca tenha confessado abertamente, as gravações pintam a imagem de um homem que estava mentindo, mal, e sabia disso. Em uma entrevista inicial, conduzida logo depois da meia-noite de 28 de fevereiro, 2 detetives sentaram com Stefan para passar pela linha do tempo dele da manhã do dia 26. Eles foram educados no começo, quase conversacionais. Eles pediram para ele passar pelo dia dele passo a passo. Onde você foi depois de deixar Madeleine? Que horas você chegou na loja de fumo? Que rota você fez? As respostas de Stefan foram vagas e inconsistentes. Ele disse que deixou Madeleine na escola por volta das 8h30, talvez 8h40. Ele disse que foi a uma loja de vape depois disso. Esperou ela abrir, percebeu que estava fechada e saiu. Mas quando os detetives apontaram que as filmagens de vigilância mostravam ele na John Young Parkway às 10 da manhã, ele não conseguiu explicar a lacuna. Mais de 1 hora de tempo perdido. Mais de 1 hora quando ele alegou não estar fazendo nada em particular, indo a lugar nenhum em particular. Você pode me ajudar a explicar para os meus supervisores por que há um atraso tão grande no tempo? Um detetive perguntou. Não posso explicar, Stefan disse. Não estava indo a lugar nenhum em particular. Não estava fazendo nada em particular. Apenas seguindo meu caminho para a loja de fumo. Esperei eles abrirem. Eles não abriram. E então eu saí. O detetive pressionou. Mas a loja de fumo fica a apenas 10 ou 15 minutos de distância. Você está me dizendo que levou mais de 1 hora para chegar lá e voltar? Tempo não é um ponto forte meu, Stefan respondeu. Eu entendo, mas eu tenho que ser capaz de explicar onde você estava por 1 hora e 20 minutos. Isso faz sentido? E agora, eu não consigo explicar isso. Stefan atribuiu a confusão ao TDAH dele. Ele disse que os detalhes ficaram confusos. Ele disse que não tinha o telefone com ele, então não estava rastreando o tempo. Ele disse que o carro que estava dirigindo não era dele, então ele não prestou atenção no relógio. Cada desculpa foi projetada para fazer Lu parecer disperso e esquecido em vez de enganoso e culpado. Mas os detetives não estavam comprando. Eles perguntaram a ele sobre o pneu furado que ele alegou ter lhe dado na rodovia 192. Ele não conseguiu lembrar onde parou, que negócios estavam por perto ou qualquer detalhe sobre a área. Quando eles perguntaram por que ele estava naquela estrada em primeiro lugar, ele disse que queria dar uma olhada em uma loja de cartas de jogo porque havia um novo lançamento de carta colecionável. Era uma resposta sem sentido.
o tipo de detalhe que alguém joga quando está tentando soar casual e normal, mas não pensou na lógica. Conforme as entrevistas continuaram, detetives começaram a confrontar Stefan com evidências mais duras. Eles contaram a ele sobre as filmagens de vigilância. Eles contaram a ele que o carro dele não estava onde ele disse que estava. Eles contaram sobre a mochila na lixeira, sobre o laptop, sobre a linha do tempo que não batia com a história dele. E com cada novo pedaço de evidência, o comportamento de Stefan ficou mais tenso. Então veio o momento mais condenador. Detetives contaram a ele sobre o telefone. Eles contaram que recuperaram arquivos que ele pensou ter apagado. Eles perguntaram a ele sobre as imagens, sobre os vídeos, sobre o que ele estava fazendo com Madeleine. Naquele ponto, Stefan invocou o direito a um advogado. A entrevista terminou, e em horas, ele foi preso por 60 acusações de abuso sexual infantil. Em uma entrevista separada conduzida em 1º de março, o dia em que o corpo de Madeleine foi encontrado, detetives falaram com Jennifer Soto extensamente. O áudio daquelas conversas foi descrito como de partir o coração e enfurecedor em igual medida. Jennifer chorou. Ela insistiu que não tinha ideia de que Stefan estava machucando sua filha. Ela descreveu Madeleine como uma garota doce e ansiosa que amava a escola e amigos e não tinha problemas com ninguém. Ela falou sobre quanto ela confiava em Stefan, como integrado ele tinha se tornado nas vidas delas. Como impossível parecia que ele poderia ter feito algo tão maligno. Mas quando os detetives perguntaram a ela sobre os arranjos de sono, sobre as noites que ela mandou Madeleine para a cama com Stefan, as respostas dela ficaram defensivas. Ela disse que Stefan precisava de alguém para abraçar para conseguir dormir. Ela disse que Madeleine não parecia desconfortável com isso. Ela disse que nunca viu nada que a fizesse pensar que ele estava machucando ela. Ela disse que pensava em Stefan como uma figura paterna para sua filha. Quando os investigadores disseram a Jennifer que o caso tinha mudado para uma investigação de homicídio e perguntaram se ela achava que Stefan tinha matado Madeleine, ela supostamente ficou quieta por um momento antes de desabar. Neste ponto, eu acho, ela disse. Ela também afirmou para os detetives, de acordo com relatórios suplementares, que estava ciente de que ele vinha manipulando e abusando da minha filha. Investigadores não compraram a alegação de Jennifer de completa ignorância. Uma figura paterna não insiste em compartilhar uma cama com uma criança. Uma figura paterna não revela acordar com uma ereção ao lado daquela criança. Uma figura paterna não acumula 1.500 imagens e vídeos daquela criança sendo abusada. A narrativa de Jennifer exigia um nível de cegueira intencional que os detetives acharam quase tão perturbador quanto os crimes de Stefan. Mas sem evidência de que Jennifer tinha facilitado conscientemente o abuso, sem prova de que ela estava ciente do que estava acontecendo em tempo real e permitiu que continuasse, não havia base legal para acusá-la. Ela permaneceu livre. Stefan permaneceu na cadeia. E Madeleine permaneceu morta. Uma vez que Stefan foi formalmente acusado do assassinato de Madeleine em abril de 2024, o caso entrou numa nova fase. O gabinete do promotor do estado do 9º Circuito Judicial anunciou em 10 de junho que buscaria a pena de morte, citando a natureza premeditada do crime, a vulnerabilidade da vítima e os anos de abuso que precederam a morte dela. Foi uma decisão que carregou enorme peso, tanto legalmente quanto emocionalmente. Casos de pena de morte são longos, complicados e caros. Eles requerem anos de moções pré-julgamento, processos de seleção do júri que podem levar semanas e múltiplas rodadas de apelações que se estendem por décadas. Para a família de Madeleine, a perspectiva de um julgamento de pena de morte significava anos revivendo os piores momentos das vidas deles em um tribunal. Significava ver o rosto de Stefan repetidas vezes. Significava ouvir detalhes do abuso, do assassinato, do descarte do corpo dela. Significava esperar infinitamente por uma resolução que poderia nunca parecer justiça. A equipe de defesa de Stefan montou uma série de desafios. Ao longo de 2024 até 2025, eles apresentaram moções para suprimir a evidência recuperada do telefone dele, argumentando que a busca tinha violado os direitos da 4ª emenda dele. Eles argumentaram que buscar a pena de morte era inconstitucional, invocando a 5ª, 6ª, 8ª e 14ª emendas.
Eles pressionaram por atrasos, por mudanças de local, por qualquer coisa que pudesse dar ao cliente deles uma chance melhor de evitar execução. Em abril de 2025, Stefan até subiu ao banco das testemunhas durante uma audiência para suprimir evidência do celular, tentando argumentar que a busca do dispositivo dele era imprópria. O juiz finalmente decidiu contra ele, determinando que o Estado poderia usar a evidência do telefone no julgamento. Promotores empurraram de volta com força a cada passo. Eles argumentaram que a evidência do telefone foi obtida legalmente, que Stefan tinha entregue voluntariamente o dispositivo e que a restauração de fábrica apenas fortaleceu o caso para causa provável. Eles argumentaram que a pena de morte era justificada dado a natureza hedionda do crime e a total falta de remorso que Stefan tinha mostrado. Eles apresentaram linhas do tempo, filmagens de vigilância, evidência forense e testemunho de testemunhas que pintaram a imagem de um assassino calculado que tinha planejado e executado o assassinato de uma criança. Conforme o caso se arrastou por 2024 até 2025, a disputa legal se tornou um segundo trauma para os entes queridos de Madeleine. Seu pai, Tyler Wallace, compareceu à audiência após audiência. Sua madrasta sentou na galeria, encarando o homem que tinha matado sua enteada. Amigos e membros da família estendida assistiram da área de assentos públicos, esperando que cada nova audiência os trouxesse mais perto do encerramento. Então, no início de julho de 2025, algo mudou. A portas fechadas, promotores e advogados de defesa começaram a negociar um acordo de confissão. Os termos eram rígidos. Stefan se declararia sem contestação por assassinato em primeiro grau e culpado por 20 das mais sérias acusações de abuso sexual. Em troca, o Estado abandonaria sua busca pela pena de morte. Ele receberia prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, e ele renunciaria a todos os direitos de apelação. Para a família de Madeleine, a decisão de aceitar o acordo foi agonizante. Por um lado, eles queriam que Stefan enfrentasse a punição máxima. Eles queriam que ele sentasse numa cela por anos, sabendo que ia morrer, da mesma forma que Madeleine tinha morrido, sem escape. Por outro lado, eles queriam que o pesadelo terminasse. Eles queriam parar de ver o rosto dele. Eles queriam parar de ouvir os detalhes. Eles queriam alguma semelhança de paz, mesmo que a paz fosse impossível. A promotora do estado, Monique Worrell, trabalhou de perto com a família para garantir que eles estivessem confortáveis com o acordo. Em uma declaração divulgada após a sentença, ela enfatizou que a decisão tinha sido feita com o total apoio da família e que garantia que Stefan nunca andaria livre novamente. Para os promotores, o acordo também significava evitar o risco de um julgamento. Júris são imprevisíveis. Apelações são infinitas. Uma confissão de culpa sem possibilidade de apelação era uma condenação garantida. Em 21 de julho de 2025, em um tribunal no condado de Osceola, Flórida, Stefan Stearns, de 39 anos, se levantou e aceitou os termos. Ele se declarou sem contestação por assassinato. Ele se declarou culpado de 8 acusações de agressão sexual capital de uma criança menor de 12 anos, 5 acusações de agressão sexual de uma criança de 12 a 18 anos e 7 acusações de molestamento lascivo e lúbrico, 20 acusações no total. E o juiz Keith Karsten o sentenciou a 21 sentenças de prisão perpétua concorrentes sem possibilidade de liberdade condicional. Tinha acabado, legalmente pelo menos. Para a família de Madeleine, nunca acabaria realmente. A audiência de sentença em 21 de julho de 2025 foi um dos procedimentos judiciais mais carregados emocionalmente que o condado de Osceola tinha visto em anos. A galeria estava lotada com a família de Madeleine, amigos, professores e membros da comunidade que tinham seguido o caso desde o dia em que ela desapareceu. Câmeras de notícias se alinhavam no fundo da sala. Repórteres rabiscavam notas. E na mesa da defesa, Stefan Stearns sentava num macacão laranja, flanqueado por seus advogados, encarando direto para frente. Antes do juiz proferir a sentença, várias pessoas se levantaram para dar declarações de impacto da vítima. Esses são momentos projetados para permitir que as pessoas afetadas por um crime falem diretamente ao réu e ao tribunal,
para colocar um rosto humano nas estatísticas e linguagem legal. Para os entes queridos de Madeleine, foi uma chance de contar ao mundo quem ela tinha sido e o que a perda dela significava. Seu pai, Tyler Wallace, falou primeiro. Sua voz quebrou enquanto ele descrevia sua filha. Ele falou sobre o sorriso dela, sobre como ela amava a escola e seus amigos, sobre as pequenas coisas que a tornavam única. Ele falou sobre o buraco que a morte dela tinha deixado na vida dele, sobre os aniversários que ela nunca teria, sobre o futuro do qual ela foi roubada. Ele olhou diretamente para Stefan enquanto falava, e suas palavras foram cortantes. Não consigo compreender o egoísmo de você, a deplorabilidade das suas ações. Você é depravado, fraco e um covarde. A madrasta de Madeleine também falou. Ela descreveu o processo de tentar explicar para os irmãos mais novos por que Madeleine não estava voltando para casa. Ela falou sobre os pesadelos, sobre a constante reprodução dos ICs, sobre a culpa que vem com não ser capaz de proteger uma criança que você amava. Ela falou sobre como cada marco, formaturas, casamentos, feriados agora, seria marcado pela ausência de Madeleine. Amigos se levantaram e compartilharam memórias. Eles falaram sobre uma garota que era gentil e ansiosa por se sair bem. Eles falaram sobre piadas internas e momentos tranquilos, e como a ausência dela tinha transformado lugares comuns, quartos, corredores, arquibancadas da escola em locais de dor constante. Colegas do complexo de apartamentos onde ela morava a descreveram como uma garota quieta e doce, que não merecia o que aconteceu com ela. Cada declaração adicionou outra camada ao retrato de uma vida que tinha estado cheia de potencial e promessa antes de ser violentamente cortada. Jennifer Souto não falou. Ela não compareceu à audiência de sentença. Sua ausência foi notada por repórteres e comentada extensivamente online. Para muitas pessoas, a falha dela em aparecer, a falha dela em ler uma declaração de impacto da vítima, pareceu uma traição final. A mãe de Madeleine, a mulher que deveria ter sido sua protetora mais feroz, não estava lá para ver o assassino dela ser sentenciado. Se aquela ausência foi por vergonha, luto ou algo mais, se tornou outro ponto de raiva e debate públicos. Quando foi a vez de Stefan falar, ele se levantou e entregou um breve pedido de desculpas. Relatórios de dentro do tribunal o descreveram como mecânico e perfunctório, mais uma obrigação legal do que uma expressão genuína de remorso. Ele disse: "Concordo que não é justo que Madeleine não esteja mais aqui. Tem sido um tempo difícil contemplando um mundo onde ela não está por perto. Um mundo que parece menos vibrante, menos colorido do que era antes. Rezei para Deus incontáveis vezes para trocar de lugar com ela e me levar no lugar. Infelizmente, não é assim que ele funciona. Peço desculpas por toda a dor." A declaração durou cerca de 90 segundos. Para as famílias ouvindo, nenhuma palavra seria suficiente. O juiz Karsten então se dirigiu ao tribunal. Ele falou sobre a gravidade do crime, sobre os anos de abuso que precederam o assassinato, sobre a maneira calculada que Stefan tinha tentado encobrir seus rastros. Ele notou que Madeleine tinha sido uma criança vulnerável, que ela tinha confiado em Stefan, que ela tinha sido falhada pelas próprias pessoas que deveriam ter la mantido segura. Ele enfatizou que a sentença que ele estava prestes a impor garantia que Stefan nunca teria a oportunidade de machucar outra criança. Então ele proferiu a sentença: prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional pela acusação de assassinato, mais sentenças de prisão perpétua por 20 das acusações de abuso sexual, todas para serem cumpridas simultaneamente. No total, 20, e uma sentenças de prisão perpétua, sem liberdade condicional, sem apelações, sem segundas chances. Enquanto os delegados levavam Stefan para fora do tribunal, a família de Madeleine chorou. Alguns pareciam aliviados. Outros pareciam vazios, como se o peso do último ano e meio finalmente tivesse os alcançado. Do lado de fora do tribunal, repórteres enxamearam. A promotora do estado Warrell deu uma breve declaração, enfatizando que a justiça tinha sido servida, que Stefan morreria na prisão, que a família de Madeleine poderia começar o longo processo de cura. Mas a cura, para pessoas que perderam alguém para o assassinato, nunca é uma linha reta. É um processo que leva anos, talvez vidas inteiras. E para a família de Madeleine, o conhecimento de que o assassino dela estava atrás das grades
não apagava o fato de que ela se foi. Nos meses seguintes à sentença de Stefan, o caso continuou a gerar atenção e debate públicos. Novos detalhes surgiram conforme mais documentos foram divulgados. Jornalistas escreveram análises profundas da investigação, das filmagens de vigilância, das falhas que permitiram que Madeleine fosse abusada por tanto tempo. Defensores da segurança infantil apontaram para o caso como um exemplo claro de como predadores operam dentro das famílias e como facilmente sinais de alerta podem ser ignorados ou racionalizados. Um dos aspectos mais discutidos do pós-caso foi a presença contínua de Jennifer Soto na comunidade. Ela não tinha sido acusada de nenhum crime, mas seu papel no caso a tinha tornado uma figura controversa. Fóruns online e plataformas de redes sociais estavam cheios de debates sobre se ela deveria enfrentar consequências legais por permitir os arranjos de sono, por ignorar as bandeiras vermelhas, por falhar em proteger sua filha. Alguns argumentaram que ela era uma vítima também, manipulada por um predador habilidoso. Outros argumentaram que ela era cúmplice, que a negligência dela subiu ao nível de responsabilidade criminal. Autoridades da aplicação da lei, incluindo a chefe de polícia de Kissimmee, Betty Holland, tinham insinuado durante a investigação que o caso permanecia aberto e que acusações adicionais poderiam ser apresentadas se novas evidências viessem à tona. Todos que estavam perto de Madeleine são considerados suspeitos até que provemos o contrário. Holland disse em março de 2024, mas até janeiro de 2026, nenhuma acusação adicional foi apresentada. Jennifer permanece livre, vivendo em algum lugar na Flórida, supostamente cortada de muito da família estendida de Madeleine. O caso de Madeleine também provocou discussões sobre falhas sistêmicas. Como ninguém na escola notou sinais de abuso, como nenhum denunciante obrigatório percebeu o fato de que uma garota de 13 anos estava compartilhando uma cama com o namorado adulto da mãe. Por que os amigos e a família de Jennifer não intervieram quando ouviram sobre os arranjos de sono? Essas são perguntas desconfortáveis, sem respostas fáceis, mas são as perguntas que precisam ser feitas se futuras Madelines vão ser protegidas. Defensores da segurança infantil usaram o caso como uma ferramenta de ensino. Eles apontam para os comportamentos de manipulação que Stefan exibiu, a insistência em proximidade física, a normalização de limites inadequados, a lenta erosão do senso de segurança de uma criança. Eles enfatizam a importância de ouvir as crianças quando elas expressam desconforto, de levar a sério a insistência de qualquer adulto em ficar sozinho com uma criança, de questionar arranjos de sono que não fazem sentido. A história de Madeleine também se tornou um conto de advertência sobre os perigos da exploração digital. As 1.500 imagens e vídeos que Stefan acumulou representam não apenas atos individuais de abuso, mas um registro permanente daquele abuso. Mesmo com Stefan na prisão, aqueles arquivos existem em algum lugar no éter digital, potencialmente acessíveis a outros que trocam material de abuso sexual infantil. É uma violação secundária, um roubo da dignidade de Madeleine que se estende além da morte dela. No final de julho de 2025, o Departamento de Correções da Flórida divulgou uma nova foto de Stefan Stearns. Ele parecia ligeiramente diferente das fotos tiradas na prisão inicial dele. Seu rosto estava mais magro, sua expressão mais endurecida. Mas os olhos dele eram os mesmos. A foto circulou online e as pessoas comentaram sobre como ele ainda era relativamente jovem, 39 anos. Prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Ele passará os próximos 40, talvez 50 anos atrás das grades, envelhecendo numa cela, sobrevivendo à vítima por décadas. Em outubro de 2025, um juiz oficialmente designou Stefan Stearns como um predador sexual e suas informações foram adicionadas ao registro online de infratores e predadores sexuais da Flórida. Foi mais um reconhecimento formal do que todos já sabiam. Ele era um perigo para as crianças, e ele permaneceria trancado para o resto da vida natural dele. Para a família de Madeleine, a foto e a listagem no registro eram lembretes de que a justiça, tal como tinha sido servida. Mas eles também eram lembretes de tudo que eles tinham perdido.
Madeline nunca envelheceria. Ela nunca iria para o baile, nunca se formaria no ensino médio, nunca se apaixonaria ou teria filhos próprios. Ela permaneceria para sempre 13 anos, congelada em fotos de aniversário e fotos escolares. Todo o futuro dela reduzido ao que poderia ter sido. Casos como o assassinato de Madeleine Soto forçam a sociedade a confrontar verdades desconfortáveis. Elas nos lembram que predadores nem sempre são estranhos à espreita nos playgrounds. Frequentemente, eles são as pessoas em quem confiamos, as pessoas que convidamos para as nossas casas, as pessoas a quem damos as chaves das nossas vidas. Eles são pacientes, eles são manipuladores, eles constroem confiança ao longo de anos, antes de explorar ela. E quando finalmente agem, o dano que eles causam vai além da vítima individual, rasgando famílias, destruindo a confiança e deixando para trás ondas de trauma que se espalham por gerações. A história de Madeleine também é um lembrete de que a justiça, mesmo quando alcançada, nunca pode desfazer o dano. Stephen Stearns está na prisão. Ele morrerá na prisão. Mas Madeleine ainda está morta. Seus últimos momentos ainda foram de medo e dor. Seus últimos anos ainda foram marcados por abuso nas mãos de alguém que deveria ter a protegido. Nenhuma sentença pode mudar aquilo. Nenhuma quantidade de tempo atrás das grades pode trazer ela de volta. Para as pessoas que a amavam, a vida continua, mas nunca será a mesma. O pai dela, Tyler Wallace, carrega a perda dela todo dia. Sua madrasta vive com o peso do que poderia ter sido. Irmãos crescem sem uma irmã. Amigos navegam pela adolescência sabendo que uma das delas foi tirada violentamente. E em algum lugar, numa sala de aula ou num playground, há outras crianças que conheceram Madeleine, que se lembram do sorriso dela e que agora carregam o conhecimento de que alguém que eles conheciam foi assassinado. O legado de Madeleine Soto não é só uma história de tragédia, é também uma história de advocacia. No rescaldo da morte dela, defensores da segurança infantil na Flórida e além pressionaram por mudanças legislativas. Eles pediram por treinamento melhor para denunciantes obrigatórios, por protocolos mais fortes para investigar alegações de abuso, por recursos aumentados para organizações que trabalham para proteger crianças vulneráveis. Eles pediram para que a sociedade pare de virar a cara quando vê algo que parece errado, pare de racionalizar comportamento adulto inadequado ao redor de crianças, pare de assumir que alguém mais vai intervir. A história de Madeleine também levou a conversas sobre como as plataformas digitais e empresas de tecnologia podem fazer mais para detectar e relatar material de abuso sexual infantil. As 1.500 imagens e vídeos no telefone de Stephen foram armazenados, em parte, no Google Drive. Quantas dessas imagens passaram por algoritmos de detecção? Quantas foram sinalizadas? E se foram sinalizadas, por que levou o assassinato de uma criança para aqueles arquivos serem levados a sério? Essas são perguntas que empresas de tecnologia frequentemente evitam responder, mas são perguntas que merecem escrutínio. A morte de Madeleine também destacou as maneiras que ambientes domésticos podem se tornar lugares de perigo invisível. De fora, a casa do Soto provavelmente parecia comum, um apartamento num bairro tranquilo, uma mãe trabalhadora, um namorado prestativo, uma garota indo para a escola, nada que levantasse alarmes. Mas por trás daquela fachada, limites estavam sendo violados, confiança estava sendo abusada e uma criança estava sendo vitimada todas as noites. É fácil olhar para esse caso e pensar: eu teria visto os sinais, eu teria feito algo. Mas a verdade é mais complicada. Predadores são habilidosos em esconder suas ações. Eles constroem personas públicas que mascaram seus comportamentos privados. Eles manipulam não apenas suas vítimas, mas todos ao redor deles. Eles fazem com que as pessoas sintam que fazer perguntas é rude, que expressar preocupações é dramático, que intervir é exagerado. Eles prosperam no silêncio e na complacência. Quebrar aquele silêncio requer coragem, requer disposição de fazer perguntas difíceis, de se sentir desconfortável, de potencialmente ofender alguém em quem você confia, mas também salva vidas. Se alguém na vida de Madeleine tivesse feito essas perguntas, se um professor tivesse perguntado por que ela parecia ansiosa, se um parente tivesse questionado os arranjos de sono, se um vizinho tivesse reportado algo que parecia estranho, ela poderia ainda estar viva. É claro, colocar aquela responsabilidade em indivíduos
desvia a atenção das falhas sistêmicas que também desempenharam um papel. Escolas precisam de melhor treinamento para identificar sinais de abuso. Agências de serviços sociais precisam de mais recursos para investigar preocupações. A aplicação da lei precisa de melhores ferramentas para rastrear predadores digitais. E a sociedade como um todo precisa mudar sua abordagem à proteção infantil de reativa para proativa. No caso de Madeline, tantos fatores se alinharam de maneira catastrófica. Um predador que tinha acesso irrestrito a ela. Uma mãe que, por qualquer razão, não reconheceu o perigo. Uma falta de supervisão ou intervenção externa. E um sistema que só se envolveu depois que já era tarde demais. Cada um desses fatores, individualmente, é preocupante. Juntos, eles foram fatais. Conforme os meses e anos passam desde a sentença de Stephen Stearns, o nome de Madeleine Soto se juntará à longa e trágica lista de crianças que foram tiradas cedo demais. Seu caso será estudado em escolas de direito, examinado por especialistas em segurança infantil, debatido em fóruns online. Mas para aqueles que a conheceram, ela nunca será apenas um estudo de caso ou uma estatística. Ela foi uma pessoa real, com sonhos e medos e esperanças, e uma vida inteira pela frente. Na véspera do aniversário de 14 anos que ela nunca teve, sua família se reuniu em sua memória. Eles compartilharam fotos, contaram histórias, acenderam velas. Eles choraram pela garota que ela era e pela mulher que ela nunca chegaria a ser. E eles prometeram que continuariam lutando para responsabilizar aqueles que falharam com ela, para proteger outras crianças de destinos semelhantes e para garantir que o nome de Madeleine Soto nunca seja esquecido. O assassinato de Madeleine Soto é uma história de traição nas mãos de alguém que deveria tê-la protegido. É uma história de mal escondido em plena vista. É uma história de falhas sistêmicas que permitiram que uma criança vulnerável escorregasse por entre as rachaduras. Mas é também uma história de resiliência, de uma família que se recusou a deixar sua memória morrer, de uma comunidade que exigiu justiça e de um sistema legal que, eventualmente, responsabilizou um assassino. Stephen Stearns passará o resto da vida dele atrás das grades, um predador sexual condenado e assassino de crianças. Seu nome será lembrado apenas como um aviso do que os humanos são capazes quando permitidos a operar sem controle. E Madeleine Soto será lembrada como ela deveria ser, não como uma vítima definida por sua morte, mas como uma garota que amava a escola, que tinha amigos, que celebrou seu 13º aniversário cercada por pessoas que a amavam e que merecia muito, muito mais tempo do que ela teve. Nos meses desde sua sentença, Stephen Stearns se tornou apenas mais um número no sistema prisional da Flórida, sem possibilidade de liberdade condicional, sem esperança de liberdade, sem futuro além das paredes da prisão onde ele morrerá. É a justiça que a lei permite. É a consequência que suas ações ganharam. Mas para Madeleine é tarde demais. E é por isso que casos como o dela importam tanto, não porque possamos mudar o passado, mas porque podemos aprender com ele e talvez, apenas talvez, proteger o próximo Madeleine antes que seja tarde demais. Esta foi a história de Madeleine Soto, uma garota de 13 anos de Kissimmee, Flórida, que foi traída, abusada e assassinada pelo homem que sua mãe confiou para cuidar dela. É uma história que nunca deveria ter acontecido. É uma tragédia que poderia ter sido evitada. E é um lembrete de que a vigilância, a coragem de falar e a disposição de acreditar nas crianças quando elas nos dizem ou nos mostram, através de seus comportamentos, que algo está errado, podem significar a diferença entre vida e morte.